cima. Tá. Foi. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um culto na Igreja Desafio Jovem Peniel. Obrigado por vocês que já estão aqui conosco, vocês que estão chegando aí online. Eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia no Salmo 116. Nós vamos ler apenas aí 4 versículos. Salmos 116. Vamos ler este salmo, esses 4 versículos, e vamos fazer uma oração, e depois nós vamos cantar 2 louvores ao Senhor. Todos encontraram? Salmos 116. Assim diz a palavra de Deus, salmo de ações de graça. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em grande tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livrou a minha alma. Amém? Vamos ler o 1 e o 2 novamente, vamos orar. Versículo 1 e 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Vamos orar. Se você estiver junto com a sua esposa, com seu esposo, sua família agora, pega na mão deles. Se você está sozinho, é hora agora de orarmos, clamarmos a Deus, porque Ele está com os ouvidos abertos à oração que se faça neste momento. Fale com Ele agora aquilo que você tem no coração e deseja que Ele venha responder e falar contigo. Pode falar, Deus ouve. Senhor Deus maravilhoso, Papai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor mais uma vez, entrando em oração, em espírito e adoração, Pai, sabendo que o Senhor é um Deus que está ouvindo as nossas orações, o nosso clamor, assim como diz o salmista, que ele clamou ao Senhor, o Senhor inclinou os seus ouvidos e ouviu as tuas súplicas, Senhor. E nós cremos também que o Senhor está ouvindo as nossas súplicas, as nossas orações. Pai, em nome de Jesus, abençoa agora cada um desses que aqui estão. Toma a minha família, toma a vida do Robson, a sua família. Pai, em nome de Jesus, toma esses que estão nos assistindo também online, na live, Pai, a sua família, ô Espírito Santo, que o Senhor possa entrar agora no lar, na casa, na família, no coração de cada um deles, que o Senhor possa realmente derramar da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, aqueles que precisam agora de uma cura física, mental, espiritual,
espiritual, que o Senhor possa entrar com a cura agora na alma, no espírito, ó Pai, no físico deles também, que eles possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida, que eles possam saber que o Senhor é um Deus vivo, é um Deus que está ouvindo nossa oração, nosso clamor. O Senhor é um Deus que não está com teus ouvidos tapados, os seus olhos fechados. O Senhor vê tudo, o Senhor ouve tudo, o Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vitória, obrigado por mais uma semana que se finda com vitória no Senhor. Nós sabemos que se chegamos até aqui, Ebenezer, foi porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido de pé, fortalecidos na nossa fé, sabendo que o Senhor é um Deus, ó Pai, que realmente quando o teu povo abre a boca para clamar, o Senhor estende os seus ouvidos, os seus olhos para a terra, e o Senhor assim escuta o nosso clamor. Senhor, abençoa a vida desses que estão nos assistindo, abençoa aqueles que virão assistir esse culto depois, através da tua palavra, Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa abençoar a vida desses que aqui estão, Pai, em nome de Jesus. Queremos orar também pelo nosso país, Senhor, colocamos o nosso país, o Brasil, diante de Ti, clamamos agora por uma cura, ó Pai, nesse vírus de pandemia. Sabemos que o Senhor pode pôr um fim nisso, a hora que o Senhor assim quiser, Pai, o Senhor pode. Nós colocamos diante do Senhor esta necessidade também, do Senhor trazer uma cura, ó Pai, no mundo, uma cura no nosso país, uma cura na nossa cidade de Aquidauana, uma cura na cidade de Anastácio, nas aldeias, naquelas famílias que agora algum familiar seu contraiu o Covid-19, que o Senhor possa entrar agora com a tua provisão, porque o Senhor é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que liberta. Cura eles, Pai, nós te pedimos. E aqueles que ainda não pegaram, que o Senhor venha brindando o coração, o corpo, a alma, o espírito. Guarda o teu povo, Pai, para que não venha contrair o Covid-19. Espírito Santo, guarda a minha família também, guarda a minha esposa, a minha vida, os filhos, netos, ó Pai, minhas filhas, nossos netos, Pai, meus irmãos e irmãs, familiares, perto, de longe. Pai, guarda a minha família também da fé na igreja, livra nossos familiares de todo mal, Pai. Guarda, Senhor, a tua igreja, guarda o teu povo. Espírito Santo de Deus, abençoa também o nosso ministério Peniel, no Brasil, fora do Brasil. Abençoa o nosso presidente desse ministério, pastor Reuel. Vai guardando a tua saúde também, física, mental, espiritual, a sua família, os seus filhos, netos. Ó Pai, em nome de Jesus, os seus familiares, irmãos e irmãs, próximos, distantes. Espírito Santo, dê a eles sabedoria e graça do teu Espírito Santo para conduzir esse ministério, Pai, para poder dar a ele também a direção, a visão do alto para aquilo que o Senhor quer realizar na obra Peniel e através dos pastores da obra Peniel. Que o Espírito Santo esteja agora dando a ele sabedoria e graça e revelação dos céus. Qual é realmente, meu Pai, a visão e o propósito para nosso ministério e igreja nesse tempo, Pai, e que o Senhor esteja assim instruindo ele para que ele possa nos instruir também. Espírito Santo de Deus, toma, meu Pai, o louvor, toma a palavra, toma a vida da minha esposa, minha neta Fernanda, que vai me ajudar aqui no louvor. Ó Pai, toma o nosso coral também, que o Senhor venha agora adentrando o coração de cada um também, preparando, ó Pai, para a palavra, porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é aquele que tudo pode e tudo executa. Assim nós oramos crendo, Deus de já, que o Senhor tenha ouvido as nossas orações, e te agradecemos pelo privilégio de poder estar aqui ministrando a adoração e o louvor, ó Pai, no coração de cada um desses que aqui estão, desses que aí estão, e que o nosso louvor possa chegar como um cheiro agradável diante do teu trono e agradar o teu coração. E assim também a palavra que o Senhor vai falar ao nosso coração, que seja direto do Senhor, aquilo que lhe aprouver falar. É a minha oração, mais uma vez, de agradecimento por este culto, e pedindo a direção do Senhor, mais uma vez, e do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém, querido. Eu quero convidar a minha esposa e a Fernanda aqui, vamos cantar 2 louvores.
Amém? Nós vamos cantar um hino que fala: não pare, Deus está vendo. Então eu gostaria de, se você sabe na tua casa também, cante conosco. Não pare, Deus está realmente fazendo algo maravilhoso na nossa vida. Não podemos parar. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colocou das suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colocou das suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. aleluia. Há tempo pra tudo. Quem mandou Largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar
abençoe vocês que está chegando, você que está entrando aí agora. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 13. Deus colocou no coração da minha esposa a gente fazer um mini coral aqui. Nós colocamos uma distância que está dentro da norma da saúde para a gente poder cantar sem a máscara, 1,5 metro de distância. E foi bênção, porque realmente a Fernanda também, a nossa neta, gostaria de cantar esse louvor e a gente ensaiou para fazer só voz. Então espero que realmente tenha agradado o coração de Deus primeiramente, e o seu também, que está aqui conosco, e vocês aí. Eu quero convidar você então para nós irmos para a palavra, João capítulo 13. Eu quero ler alguns versículos. Nós vamos ler do 36 até o 38. João 13, vamos ler do 31, para você entender, do 31 ao 38. João 13, do 31 ao 38, para entendermos o contexto. Livro de João, capítulo 13. Todos encontraram? Nós vamos falar a respeito do relacionamento do homem com Deus. E nada melhor do que falar de um texto relacionado Jesus com os seus apóstolos. E aqui então nós temos um texto que trata diretamente de Jesus, os apóstolos, mas em especial com Pedro. Vamos ler então, capítulo 13 de João, do versículo 31 ao 38, assim diz a palavra de Deus. Quando ele saiu, ele quem? Jesus. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, disse Jesus. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir agora. Eu vou repetir esse versículo. Jesus falando para os seus apóstolos. Ele diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que todos vós sois os meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Versículo 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou? Não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade eu vou te digo, Pedro, jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Eu quero repetir o 37 para a gente orar mais uma vez. Respondeu Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, Papai querido, a tua palavra foi lida. Espírito Santo, eu quero trazer uma mensagem hoje a respeito desse texto, e dentro desse texto falando do relacionamento do homem com Deus.
que o Senhor possa trazer à minha mente e ao meu coração agora aquilo que o Senhor já tem falado comigo, e me dê sabedoria para transmitir a esses que aqui estão e a esses que estão nos ouvindo também do outro lado, nas suas casas. Que o Espírito Santo agora abra o nosso entendimento físico e também espiritual, para que possamos não só ouvir, mas compreender, e acima de tudo, aquilo que for da sua vontade, da tua palavra, aplicar na nossa vida todos os dias. É a minha oração, pedindo a direção do teu Espírito Santo mais uma vez neste culto e nesta palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Relacionamento do homem com Deus. Eu quero falar qual é o maior erro do homem em relação a si mesmo diante de Deus. Veja bem, nós estamos aqui diante de um texto que, quando eu estava meditando, eu tive um choque, e eu creio também que os apóstolos tiveram um choque naquele momento. Como pode, sendo Jesus aquele que veio buscar e salvar os perdidos, para que esses então pudessem segui-lo, e aonde ele estivesse também eles? E de repente então, depois de 3 anos e meio desses discípulos estar caminhando com ele, principalmente os 12, ele agora vira para aqueles 12 que estavam andando com ele, foram chamados a andar com ele, a estar com ele, conviver com ele. Ele agora diz que vai para um lugar e eles não podem segui-lo. E é diante dessa pergunta pertinente do Pedro que eu me ativo então. Pedro olha para ele e diz: Senhor, para onde o Senhor vai, que eu não posso ir com o Senhor? Eu achei um pouco pertinente a pergunta de Pedro. Por quê? Antes de nós chegarmos lá, porque um pouquinho antes no texto, Jesus diz: olha, eu vou para um lugar e vocês não podem me seguir agora. Deus acabara de falar para os seus discípulos que eles não poderiam estar com ele aonde ele estava indo. Ele é o Senhor, Ele é que sabe todas as coisas, Ele é que sabe o que é melhor para mim e para você, Ele é que sabe se eu posso estar com Ele naquele momento ou não. Se Jesus olha para mim e diz: eu vou ir daqui para frente, você não pode ir mais, eu tenho que me acalmar e ficar tranquilo, é Deus que está me dando a direção. Então, quando ele olha para os seus discípulos e diz: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir, eles não tinham nem que fazer pergunta nenhuma, mas não, é Deus que está falando. Então, aqui então entra a pergunta da minha mensagem: qual é o maior erro do homem em relação a si mesmo diante de Deus? Dentro de toda a história bíblica que eu e você podemos ler, podemos ver, ouvir e ter vários exemplos de pessoas que ali foram deixados escritos exatamente para que possamos ler, meditar e ponderar a respeito de tais acontecimentos, tanto na área física quanto também na área espiritual. Veja bem, desse relacionamento entre o homem e Deus. Você pega o Velho Testamento, está cheio de exemplos do relacionamento do homem com Deus. Mas também nós vemos ali vários personagens, seguidores de Deus, discípulos dele, achando, eu vou colocar esta palavra, que podiam fazer alguma coisa para Deus, que podiam fazer alguma coisa para ajudar a Deus. Onde volta e meia nós vemos homens tentando fazer algo para agradar a Deus. E aí eu pergunto: como podemos fazer alguma coisa para agradar a um Deus que nem eu e você realmente não o conhecemos como Ele é? Como podemos agradar a Deus, fazer alguma coisa para agradar a Deus, se nós nem ao menos o conhecemos na íntegra como Ele é? Veja bem, nós vemos ali então, Davi é um desses exemplos. Chegou uma hora que ele falou: eu vou construir uma casa para Deus. E Deus olha para ele, Davi já caminha com Deus um bom tempo, ele já é o rei de Israel.
é um homem que tem altas experiências com Deus, assim como eu e você também temos na nossa caminhada. Davi era um homem que, se for falar em matéria de ter relacionamento com Deus, esse homem tinha. E ele talvez achava que conhecia Deus na sua íntegra, ao ponto de chegar e dizer: Senhor, eu vou construir uma casa para o Senhor. Aí Deus vira para Davi e diz: acaso posso eu morar em habitação construída por humanos? Então, diante dessa pergunta, dessa resposta e pergunta de Deus para Davi, a gente vê que muitas vezes nós queremos fazer algo para Deus e nem muito, porque achamos que conhecemos Deus, achamos que sabemos o que é melhor para Deus. E aí Deus chega como chegou para Davi e diz: acaso eu posso morar numa casa feita por habitação, por mãos de homens? Como pode? E aqui diante então fica a pergunta: como podemos pensar e falar algo ou fazer algo para agradar a Deus, se nem ao menos o conhecemos direito como tal é? Davi pensou que conhecia e não conhecia, tentando fazer algo. É claro, Deus se agradou da atitude de Davi, com certeza, mas ele falou: não, você não vai construir casa para mim. Daí vira a minha memória a situação maior ainda. Saindo de Davi, eu vou vir então para o Novo Testamento. Talvez você pode dizer assim: mas é lá no Velho Testamento, o senhor está falando de Novo Testamento. Eu tenho um exemplo também de uma pessoa que achava que conhecia Deus. O nome dele é exatamente João Batista. O próprio Deus dá um testemunho de João Batista, dizendo que nascidos de mulher, não teve homem profeta maior do que João Batista. Olha que testemunho lindo de Deus a respeito do homem. Se tem alguém que conhece uma pessoa na íntegra, é Deus conhecendo o homem. O homem jamais vai conhecer Deus como ele realmente é. Então, João Batista é uma dessas pessoas que andou com Deus no Novo Testamento, foi usado tremendamente, foi um homem que batizou Jesus, foi um homem que viu o Espírito Santo em forma corpórea de pomba descer sobre Jesus, foi um homem que estava ali após batizar Jesus, ouvia a voz que veio do céu a respeito de Jesus, do próprio Deus, dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me alegro ou me comprazo, a respeito de Jesus. João Batista viu tudo isso e contemplou todas essas maravilhas. Então, João Batista, ele teve um ministério de 6 meses na terra. Veja bem, então nós estamos aqui diante de uma situação, não é tempo, porque se fosse levar em consideração tempo, se tem alguém que deveria ser o menor de todos, era João Batista. João Batista teve 6 meses de ministério. João Batista não construiu uma igreja, João Batista não levantou um templo, mas em contrapartida, o próprio Jesus dá um testemunho de João Batista dizendo: dos homens nascidos de mulher, não houve outro antes nem haverá depois maior do que João Batista. Mas logo em seguida ele completa também esse versículo, lá em Mateus 11, ele diz assim: mas no céu, gente, olha que coisa interessante, ele diz: mas no céu, o menor no reino de Deus é maior do que João. Só para vocês entenderem o que é o reino de Deus. Nós não temos compreensão da grandeza do nosso Deus, nós não temos compreensão da maravilha que é o reino de Deus, nós não temos compreensão e nem conhecimento de como é o céu. O próprio Jesus diz: ninguém pode falar nada a respeito de um lugar se não veio de lá. Somente Jesus pode falar como é o céu. Eu e você não temos nem noção de como é as maravilhas do céu. Nós não temos conhecimento nem do céu, quanto mais de Deus. Então,
exatamente esse João Batista, ao qual Deus disse que não houve ninguém maior do que ele, nascido de mulher, mas disse que o menor no céu é maior do que ele. Então, após ouvir esse testemunho de Jesus sobre João, logo João também ouviu isso, e ele compreendia que o próprio João responde para mim e para você. No versículo realmente 3:27 de João, ele diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Diante de uma situação dessa, João Batista, vendo uma revelação e um testemunho do que Deus tinha falado dele: você é o maior dos nascidos de homem, mas no céu o menor é maior do que você. João Batista então chegou à conclusão: o homem não pode receber coisa alguma. É ele que está falando, é o próprio João que está olhando para dentro de si e está dizendo agora assim. João Batista não, João agora, o apóstolo João, amor, aquele que é o amado. O próprio João agora, o discípulo amado, diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Veja bem, eu estava falando de João Batista, agora eu já estou no apóstolo João. O apóstolo João está dizendo que o homem só pode receber aquilo que Deus lhe revelar. E aí então, diante de uma pergunta dessa, você pode pensar assim: mas qual é o relacionamento meu com Deus? E aqui fica uma pergunta. Essa mensagem, ela surgiu exatamente de uma conversa que eu tive com a minha esposa esses tempos atrás aí. Uns dias atrás, a minha esposa, como todos, é de conhecimento de todos, ela está passando aí por uns exames, e aí nós estávamos conversando ali a respeito realmente de enfermidade e tal, e surgiu ali a conversa da gente estar, muitas vezes, olhar para Deus e dizer: Senhor, eu não aguento mais. Estou falando de mim. Às vezes nós nos vemos no direito de chegar diante de Deus e dizer para Ele: ah, Senhor, eu não aguento mais, chega, eu já estou pronto para morrer. Ou então eu estou pensando assim: ah, eu vou morrer. E aí nessa conversa minha esposa perguntou para mim assim: aonde é que está um versículo que diz assim: o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos teus profetas? Eu disse: está lá em Amós capítulo 3. Então, diante de uma pergunta dessa, ainda que eu estou enfermo, ainda que a gente está passando por alguma tribulação, algum problema, como nós estamos vivendo tudo aí, ou às vezes com que direito eu posso chegar diante de um Deus que não falou nada comigo a respeito de tal situação? Eu posso chegar com que autoridade diante dele, dizendo: Senhor, eu não consigo mais? Eu vejo até pertinente da minha parte, como foi Pedro. Se Jesus está dizendo para Pedro: para onde eu vou, vocês não podem me seguir. Deus está dizendo que não pode, não pode. Ele está revelando para os seus discípulos que na onde ele vai agora não podemos segui-lo. Se ele não deixa de revelar nada, como eu posso dizer então que eu não estou conseguindo, ou não vou conseguir tal coisa, se Deus não falou para mim que eu não vou conseguir? Porque eu tenho certeza que se o Espírito Santo conduz a minha vida, se o Espírito Santo conduz a sua vida, conduz a nosso ministério, conduz a nossa família, e a Bíblia diz que Ele não fará nada sem antes revelar, como eu posso ter a ousadia diante dele então e dizer: eu vou morrer, ou essa enfermidade é para a morte, sendo que Ele não me avisou? Ou eu posso dizer que eu não vou conseguir tal coisa, se Ele falou para mim nada, se eu vou conseguir ou não? Se Ele falou para mim que eu não vou conseguir, então eu não vou conseguir. Mas se Ele não falou, é porque você tem que continuar, eu tenho que continuar. Como que eu posso chegar diante de Deus, sendo que eu estou dizendo que eu creio, eu acredito na palavra, eu creio em Deus, Deus é que está conduzindo os meus passos, os meus projetos, os meus sonhos, e aí eu posso chegar diante dele e dizer: ah, Senhor, eu não vou conseguir tal coisa? Eu vejo até uma prepotência aqui, como Pedro, meio pertinente. Pedro aqui foi presunçoso, chegar para Jesus: Jesus está dizendo que ele não pode ir, ele chega: por que nós não podemos ir?
Foi meio presunçoso aqui, eu vejo uma pergunta meio presunçosa aqui, impertinente para o momento. Se Deus está dizendo algo para mim e para você, querido, não tente nada ao contrário. Mas se Ele não está dizendo também, nós não temos nem como ir chegar diante dEle e dizer alguma coisa que Ele não disse. Ué. Como eu vou dizer para Deus algo que Ele ainda não me falou? Como eu posso pensar? Com que direito eu tenho de dizer para Deus que eu não vou conseguir tal coisa se Deus não falou para mim nada? Ou eu confio, ou eu acredito, ou eu deixo Deus conduzir, ou eu vou ser como um Pedro então. Então aí fica a pergunta assim: qual é o maior erro meu e seu diante de Deus em relação a nós mesmos? É achar que nós podemos fazer algo para Deus, ou sabemos de algo mais do que Deus? Nessa pergunta de Pedro, Pedro estava querendo revelar para Jesus que ele podia ir com Jesus para onde Jesus estava indo, querido. Tanto é verdade que não é eu que estou falando, não, está escrito. Quando Jesus fala para Pedro: para onde eu vou, vós não podeis ir agora, Pedro olha para Jesus e diz: por que nós não podemos ir? Ele está indagando Jesus, por que não pode? Em outras palavras está dizendo: nós estamos te seguindo há tanto tempo, nós estamos prontos para te ir com o Senhor. Se Jesus não falou que nós não podemos ir agora, para onde Ele foi, ou aonde Ele está indo, nós não podemos. Se Jesus estava falando para os seus discípulos que eles não poderiam ir, eles não poderiam ir. Mas Pedro olha para ele, e às vezes eu e você estamos desse jeito também, querido. Às vezes Deus está falando algo para mim e para você: não faça isso. Nós ainda vamos diante de Jesus e questiona: por que não podemos fazer? Jesus diz: não vai por aí. Nós vamos diante de Deus e falamos: mas eu quero ir, por que eu não posso ir? Ou seja, se Deus está falando que não pode ir, ou não é para ir, é porque Ele sabe de algo que nós ainda não sabemos a nosso respeito. Se Ele está dizendo para os seus discípulos que eles não podiam ir, é porque eles não estavam preparados para ir. Se Deus está dizendo para mim e para você não fazermos tal coisa, é porque nós não estamos preparados para fazer tal coisa. E aqui diante de Deus, então, muitas vezes aparece o nosso erro. Pedro olha para Jesus e diz assim: por que nós não podemos ir? E Pedro é tão impertinente que muitas vezes, se a gente analisar a nossa vida, nós estamos parecidos com Pedro. Nós estamos dizendo para Deus: eu estou preparado até para morrer, Senhor, com o Senhor já. Às vezes tem muita gente, muito cristão, eu conheço alguns cristãos que eu vou por aí, e vira mexe a gente está conversando a respeito da palavra, que você vê tanta murmuração, tanta reclamação, que muitas vezes até a gente sai de perto, porque a pessoa parece que já está jogando a toalha, e ele está dizendo: eu quero morrer, está que nem Jó, pedindo a morte para si. Querido, seria até uma falta de respeito a gente diante de Deus e dizer alguma coisa para Deus a nosso próprio respeito: Senhor, eu não consigo. É como se eu estivesse falando para Deus que eu sei mais de mim mesmo do que Ele. E você, nós, tanto você que está aí como vocês que estão aqui, o homem não sabe nada a respeito de si próprio, quanto mais de Deus. Se tem alguém que conhece eu e você na íntegra, e que teceu pedacinho por pedacinho, que está lá em Salmo 139, esse alguém se chama Deus. Então, se tem alguém que sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você, esse alguém é Deus. Como eu posso então ir diante de um Deus, com que direito, com que sabedoria, com que conhecimento a meu respeito, eu posso ir diante de Deus? É aqui que está o erro. O maior erro do ser humano em relação a si mesmo, diante de Deus, é chegar diante de Deus e colocar alguma coisa para Deus como se Ele não soubesse. Deus já sabe tudo, ao meu respeito, ao teu respeito, ao nosso respeito. Ele conhece o hoje e o amanhã. Ele conhecia aquele dia dos discípulos e conhecia o amanhã, e Ele está dizendo: para onde eu vou, vós não podeis ir agora. Aí Pedro olha para ele, já caminhando para o final, e fala assim: eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Olha que ousadia. Pedro
Pedro olha para Jesus e diz para ele: eu não só estou pronto para ir com o Senhor para onde o Senhor vai, como eu estou pronto para morrer. Jesus então traz uma revelação que nem Pedro sabia, e às vezes é diante dessas situações que muitas vezes prepotente do homem, é diante dessas presunções do homem, é diante desse realmente arrogância do homem e achar que sabe mais do que Deus, quando ele vai orar e vai colocar as coisas para Deus, Deus revela para ele algo que nem ele sabia. Quando Pedro olha para Jesus e diz: eu estou pronto até para morrer pelo Senhor, Jesus diz: Pedro, o galo não vai cantar antes que você me negue 3 vezes. Você não está pronto nem para testemunhar meu respeito, quanto mais morrer por mim, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E dito e feito. Sabe o que Jesus estava revelando para Pedro? Que ele não só não estava pronto para ir com Jesus para onde ele estava indo, como também não conhecia nada de si próprio. Às vezes eu e você achamos que nos conhecemos, até que nós chegamos diante de Jesus. Às vezes eu acho que eu me conheço, porque eu faço e acontece tal, e aí eu vou diante de Jesus e falo: você não faz nada. João, o apóstolo, descobriu isso quando ele disse: o homem não pode receber coisa alguma se do alto não for dado. A minha fé, a sua fé vem dele. A minha capacidade, a sua capacidade, a nossa capacidade, se podemos fazer alguma coisa, vem dele. Os meus pensamentos, segundo o pensamento de Deus, vem dele. Porque uma vez que eu sou convertido, agora Jesus Cristo passou a ser o meu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que eu tenho que ter a mente dele. Ou seja, eu agora tenho que pensar como ele pensa, ou pelo menos procurar isso, né? O problema é que muitas vezes eu estou querendo pensar e achar que o meu pensamento é melhor do que o de Deus, a respeito do que é melhor para mim. Pedro teve uma, podemos dizer, feliz e triste revelação de Deus. Então eu quero terminar dizendo algo para você, para vocês que estão aqui. É algo que Deus falou para mim. Não tem nada, não existe nada ao meu respeito, ao seu respeito, que Deus não saiba. E eu não posso nada, você não pode nada, nós não podemos nada. O homem na face da terra não pode fazer nada em relação a alguma coisa para agradar a Deus. O homem não tem nada em si próprio que agrade a Deus. Se tem alguma coisa na minha vida, na sua vida, na nossa vida que agrada a Deus, isso também vem dele, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, porque só o Espírito Santo sabe o que agrada ao coração de Deus. Por isso que ele diz que prescruta o mais profundo do coração de Deus, e ele sabe o que é bom e o que é melhor, e aquilo que agrada a Deus. Então aí fica a pergunta: nós podemos ouvir tudo, achar que sabe tudo, mas muitas vezes nós não sabemos nada. O próprio Jesus está dizendo que eles não podiam ir. Se Deus está dizendo que você não pode ir ou não pode fazer alguma coisa, nem queira perguntar ou indagar a Deus o porquê. Ou Ele é Senhor da minha e da sua vida, ou nós somos Senhor da nossa vida, e Jesus não tem nada a ver com isso. Nós precisamos decidir. Jesus estava ensinando para Pedro com aquela resposta: vocês precisam decidir quem é o Senhor da vida de vocês. Se sou eu, então eu vou dar a direção, mas se é vocês, então eu não tenho nada mais a ver com isso. O problema é que muitas vezes eu estou dizendo que eu sou discípulo de Jesus e estou tomando as minhas decisões segundo o que eu penso, segundo o que eu acho, e não segundo o que vai realmente agradar e a vontade e o propósito dele. Então às vezes nós estamos aí falhando e falhando muito. Concluindo, ainda que estamos nos esforçando nesse caminhar com Deus, nessa busca, nesse aprendizado, eu quero dizer para você:
ainda que nós achamos que já aprendemos e sabemos de tudo, eu e você vamos chegar no final da nossa caminhada com Deus. Pode escrever o que eu estou falando para você, porque tem relatos bíblicos e testemunho bíblico, que nós não vamos conhecer Deus como Ele é na sua pessoa, e muito menos é o que Ele tem reservado para nós no céu. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3:12, ele já chegando no final da sua vida, do seu ministério, da sua caminhada com Deus. Veja bem, quem é apóstolo Paulo? Vocês conhecem, não precisa de eu explanar. Se tem alguém que aprendeu também, assim como os discípulos, na íntegra, o que é sofrimento, o que é passar por angústia, perseguição e tudo mais, por amor a Cristo, é alguém que chama Paulo. E ele experimentou maravilhas de Deus na sua vida. Ele chega ao final da sua caminhada dizendo assim, ainda que eu não... Ele termina dizendo, ainda que eu não tenha alcançado aquilo para o qual eu fui alcançado. Olha só, sabe o que Paulo está dizendo? Jesus me alcançou para eu alcançar a vida eterna. E Paulo está terminando a caminhada dizendo, eu ainda não alcancei aquilo para o qual eu fui alcançado. Ele já tinha uma maturidade cristã suficiente para saber que ele não tinha nada de conhecimento, como nem era o reino, quanto mais de Deus. Ele está dizendo, ainda que eu não tenha alcançado a perfeição, eu não julgo tê-la alcançado, mas ele termina dizendo, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu caminho para aquelas que estão adiante de mim, e sigo para o alvo, para o propósito para o qual eu fui alcançado. Qual é o propósito que Deus veio me buscar e chamar cada um de nós? O propósito é nos salvar e nos levar para a eternidade, mas nós não temos alcançado. Como que nós podemos dizer para Deus então, se nós ainda não alcançamos, assim como o apóstolo Paulo, eu já estou preparado, eu já estou pronto? De repente nós não estamos prontos. Talvez Deus pode revelar para nós que nós não estamos nem prontos para dar testemunho dele, que nós vamos negar ele diante das provações. Diante da provação que Pedro teve, ele negou Jesus, quanto mais queria morrer. Ele disse, eu estou pronto para morrer. Tá não, Pedro, você não vai dar nem testemunho de mim na hora que forem confrontar você. Você é um deles. Não sou, eu nem conheço Jesus, mas você fala igual ele. Não, vocês estão enganados, disse Pedro. 3 vezes, aquele homem que achou que estava preparado para morrer com Jesus, ou ir para onde Jesus estava indo. Para onde Jesus estava indo? Para o céu. Jesus estava indo para o Pai, e ele estava falando para os discípulos, para onde eu vou? Ele ia para o Pai. Vocês ainda não estão preparados e não podem me seguir. Isso deixa uma mensagem para mim e para você, para questionarmos hoje. Terminando aqui, diante de uma indagação dessa de Jesus, para onde ele foi? Nós não podemos segui-lo agora. Fica uma pergunta agora para mim e para você, olhando para dentro de nós. Se Jesus viesse hoje buscar a sua igreja, a igreja dele é eu e você, somos nós. Será que eu poderia responder verdadeiramente, ou eu estaria enganado como Pedro, achando que eu estou pronto, e Jesus na hora que vier vai revelar que eu não estou pronto, que eu neguei? Vai ser muito triste, querido, se Jesus voltar para mim e para você, e ele está voltando. Jesus está vindo buscar a mim e a você. Jesus está vindo buscar a mim e a você, a nossa família. Jesus está vindo nos buscar. E de repente nós vamos ter uma triste revelação, que nós só não estamos ainda prontos para ir com ele para onde ele vai, como nós os temos negado. E eu quero deixar aqui, Jesus está dizendo, para onde ele foi nós não podemos segui-lo, mas ele vai voltar para buscar um povo que ficou e que é discípulo dele, que são seguidores dele. E na hora que ele vier, será que nós podemos dizer
Não como Pedro. Tem que ser verdadeiro. Pedro não estava, ele achava que estava, não pode achar. Na hora que Jesus voltar, não pode achar. Se achar, vai ficar. Nós temos que ter certeza. Eu estou pronto. Você está pronto? Você está pronto? Nós estamos prontos? Eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 3 e vamos orar. Olha, querido. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Eu quero só orar, ler e nós vamos orar. Eu vou deixar isso aqui como conclusão para você que está nos assistindo, você aqui. Abre aí a tua Bíblia, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Olha, Deus revelou algo a respeito da vida de Pedro que nem ele mesmo sabia. O maior erro meu e seu é nós acharmos que já estamos prontos se Jesus não disse que nós estamos prontos. Talvez, se nós acharmos que já estamos prontos, até para morrer, talvez podemos ter uma triste resposta de como Pedro também recebeu. Você não só não está pronto para morrer ainda, e para onde eu estou indo, como você ainda está me negando e vai me negar. Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, eu falei que eu ia ler, ele disse assim, ó, está no final do seu ministério, na sua vida, da sua caminhada, ele está com entre 60 e 70 anos aqui, já quase indo já para os dias finais da sua vida, da caminhada com Deus. Ele disse, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Querido, nós temos que continuar caminhando. Todos os homens de Deus têm que continuar. Quem vai confirmar se estamos prontos ou não? E a hora que estiver pronto, Deus vai nos avisar ou vai nos levar. Fica tranquilo. Só continua se esforçando, caminhando e fazendo aquilo que tem que ser feito e que agrada o coração de Deus, e que está escrito aqui. O apóstolo Paulo diz assim, ó, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é a salvação eterna. Prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Que sentimento? E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, eu e você andemos de acordo com o que já alcançamos. Não precisa se esforçar além daquilo que você já sabe. Ande segundo aquilo que você já aprendeu de Deus. Versículo 4, 8 e 9. Vamos orar. Aí de Filipenses mesmo, 4, 8 e 9. Diz assim, ó. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, se tem que apresentar diante de Deus, tem que ser com verdade. Não adianta lá achar que você... com achismo, eu acho que eu estou. Não adianta. Ou você está, ou você não está. Ou eu estou, ou nós não estamos. Olha o que ele diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe,
seja isso que ocupe o vosso pensamento. E encerrando, o que também aprendestes e recebestes e ouviste e viste em mim, disse o apóstolo Paulo, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Amém? Que Deus os abençoe, que realmente essa palavra possa trazer uma reflexão na minha e na sua vida, que você realmente hoje, ao adentrar o seu quarto e fechar a porta, estando a sós com Deus, procure ouvir o que Deus tem para falar com você. Nunca vai diante de Deus querendo falar alguma coisa, achando que Ele não sabe. Deus já sabe tudo ao meu e ao seu respeito. Tudo que nós precisamos fazer é ir diante dele e perguntar: Senhor, o que tu queres para mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que ocupe o meu pensamento? O que o Senhor quer que ocupe os meus pensamentos, o meu coração? O que o Senhor quer que eu faça e que vai agradar ao Senhor? Porque aquilo que agrada a Deus, pode ter certeza, meus irmãos, que vai agradar o nosso coração também. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu quero terminar orando, agradecendo a Deus por esta palavra. Que Deus realmente venha elucidar qualquer dúvida que houve na sua mente, no seu coração. Mas a questão aqui é: o maior erro do homem a respeito de si mesmo diante de Deus é achar que já está pronto. Nós nunca estamos prontos até que Ele fale para nós. Saiba disso. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, Papai querido, muito obrigado por esta palavra, aonde o Senhor traz aqui, mostrando realmente o relacionamento do homem com o Senhor. E nesse relacionamento meu com o Senhor, do homem com Deus, muitas vezes nós achamos que já estamos preparados e prontos. E quando chegamos diante do Senhor, o Senhor revela que nós não só não estamos prontos, como não conhecemos nada a nosso próprio respeito. Senhor, ensina mais e mais a respeito de Ti ao meu coração. Revela para mim realmente o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, como tem que ser os meus pensamentos, que vai agradar a Ti, Senhor. E aquilo que não é do Senhor, aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não está segundo o propósito, a vontade e o querer do Senhor na minha vida. Espírito Santo, me ajude. Eu preciso, porque eu sei que o homem, nós não podemos receber coisa alguma que agrada a Deus se não vier do próprio Deus. Então que o Senhor possa nos dar e fazer em nossa vida aquilo que aprouver o Senhor fazer, para que quando o Senhor vier, o Senhor nos encontre prontos e preparados, que o Senhor próprio pode dizer: benditos do meu Pai, venham, e assim nós possamos entrar naquele lugar que já está preparado para nós e que o Senhor foi preparar. Esta é a minha oração de gratidão pela minha vida, pela vida da minha família, por a vida desses que aqui estão, pela vida desses que aí estão, pela sua família. Que Deus os abençoe. E amanhã, às 19 horas, horário de Mato Grosso do Sul, no culto da família, eu espero você. Se puder vir aqui no culto presencial, já estão vindo alguns irmãos, nós estamos aqui adequados. E também, se você não puder vir, assista conosco aí juntamente com a sua família, e com certeza Deus o abençoará também, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Que Deus os leve de volta para suas casas, vocês aí também. Que Deus os guarde, dê um resto de noite na paz e na tranquilidade de Jesus. No ato de fé, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a presença, o poder e a alegria do Espírito Santo, seja comigo, seja com você, com a tua casa, a tua família, todo o povo de Deus, Deus de agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Que Deus os abençoe, que Deus os abençoe. Cumprimenta o irmão de longe assim, fala: vai na paz de Cristo. Que Deus os abençoe e até amanhã em nome de Jesus.